estava em uma batalha contra os filisteus, né? Quando ele estava ali, o Espírito de Deus habitava nele e ele ficava invulnerável, ou seja, ninguém conseguia o deter, entendeu? E, e quando o Espírito de Deus só habitava nele só para aquilo ali, só naquele momento ali. Mas quando ele acabava a sua batalha ali, o Espírito de Deus se retirava. Por quê? Por causa do pecado, por causa dos desejos da carne. Porque o Sansão fazia mais a vontade da carne. O Espírito de Deus ele é santo, assim como Deus diz na tua palavra. Deus ele é santo, ele exige santidade. Então, se você continuar fazendo só os desejos da sua carne, o Espírito de Deus não vai habitar. Então, Sansão fazia isso, entendeu? Acabou se envolvendo com Dalila e, entendeu? Só fazendo os desejos da carne. Então, o Espírito de Deus não habitava nele diariamente. Só vinha quando ele ia fazer algo, né, para se defender, né, dos filisteus. Aí o Espírito de Deus habitava nele. Depois se retirava de novo, por causa dos pecados. Amém? Glória a Deus. Então, mas depois disso, né, o Espírito de Santo de Deus, né, Deus enviou Jesus, né, mas antes disso, né, o Espírito de Deus, Deus já tinha em espírito e em verdade, Deus já tinha te adoramos. Recebe o nosso louvor, que Pai. ele ia enviar o Espírito Santo. Como igreja nós nos levantamos e te adoramos. Ele já tinha prometido, né? Ele já tinha prometido já. No livro, né, de Joel, lá fala, entendeu? Mas o que está para vocês verem aqui em Atos dos Apóstolos, em capítulo 2, versículo 16, que Pedro fez uma pregação e ele mesmo falou a respeito disso. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, este conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Amém? Então, Deus já tinha prometido né, que já ia derramar o seu Espírito sobre a humanidade. Então, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus, né, ele prometeu, né, enviar, né, o Espírito Santo, né, que antes dele subir aos céus, né, ele já tinha, né, já falado com seus discípulos. Ele já tinha prometido, né, que ele ia subir, né, aos céus, mas que ele não ia deixar os seus apóstolos órfãos, que ele ia enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Em Atos, né, capítulo 1, né, que é a promessa do Espírito Santo que Jesus prometeu, né, que diz assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos
que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí Jesus prometeu, né? Então, Jesus aqui em Atos capítulo 1, né? É a promessa, né? Que ele já havia prometido que o Espírito Santo ia vir. E em Atos dos Apóstolos capítulo 2 é a vinda do Espírito, ou seja, Jesus prometeu e aqui no capítulo 2 ele já está se cumprindo o que ele prometeu que ele ia enviar para os seus discípulos. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuindo entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, naquele dia, né, que no dia de Pentecostes, foi ali a promessa se cumprindo, né? Todos estavam reunidos ali em Jerusalém, em um só lugar, né? E de repente veio com um som veemente, né? Com um som impetuoso, né? E encheu aquela casa e eles começaram a falar em línguas, ou seja, línguas estranhas, línguas que as pessoas não conseguem entender, né? As pessoas não conseguem entender, mas só Deus que sabe, né? Então, línguas que pessoas não precisam estudar, né, para falar. Por quê? Porque não existe estudo sobre falar em línguas, sobre o batismo do Espírito Santo de Deus. Não existe estudo disso. Isso vem da parte de Deus. Deus que envia o teu Espírito e você é batizado, você começa a falar línguas que as pessoas não entendem, mas Deus sabe. E quando você fala em línguas, você está conversando com Deus. E nem os demônios conseguem saber o que é. Só você, só Deus sabe. Entendeu? Amém? Glória a Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus, né, fala a cada coração nesse momento, nessa hora. Pai, nesse momento te dou graça, Senhor, por ter prometido, Senhor, que ia enviar o Consolador do Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar, para nos consolar, para que venha nos guiar, para que nós venha fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor, na minha vida, Pai. Senhor, meu Deus, eu não sei que essas pessoas que estão vendo, assistindo, meu Deus, se inscrevendo no nosso canal, meu Deus, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor conhece cada um deles por dentro e por fora. O Senhor sabe a necessidade, meu Deus, de cada um deles. Senhor, meu Deus, vai ao encontro deles agora, Pai, e que o Senhor seja a tua vontade, Senhor, e que as necessidades deles, meu Deus, sejam, meu Pai, nesse momento, Senhor, ó meu Deus, alcançada, Senhor. Se uma pessoa está precisando de uma cura, Senhor, deles a cura, Pai. Se a pessoa está precisando de uma libertação, Senhor, seja feita a tua vontade, dá uma libertação a essa pessoa. Se a pessoa está precisando, meu Deus, de um vivamento, Senhor, dela essa pessoa, esse vivamento, enche ela com o teu Espírito Santo para que ela venha fazer a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor ia com seus discípulos, operando e fazendo prodígios e milagres através da tua santa palavra. Pai, coopera, meu Deus, nesse momento, alcança vidas, ó Pai, através desse vídeo, através, meu Deus, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, abra as portas também para aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles, meu Deus, que estão desesperados, não sabem o que fazer. Essa pessoa, meu Deus, não tem nem o que comer, Senhor, porque, meu Deus, as portas se fecharam, meu Deus, estamos passando uns momentos difíceis, momentos, meu Deus, complicados, ó Pai, mas nós sabemos que com fé no Senhor, nós tendo, meu Deus, a confiança, a convicção que o Senhor vai nos dar vitória, e o Senhor é conosco, até que o Senhor nos ajudar, até que o Senhor tenha sido conosco. Pai, te damos graça nesse dia, nessa hora, nesse momento. Alcança todos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.